CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro já conectado com a gente aqui para mais uma coluna Conexão Brasília. Muito bom dia para você, Rômulo. Prazer em conversar com você. Muito bom dia, Izzy. Muito prazer também conversar com vocês e muito feliz aqui de estar todas as quartas-feiras aqui contribuindo aqui para a CBN. Rômulo, o tema da nossa coluna de hoje é Judiciário na caça à manipulação das apostas esportivas no Brasil. Como é que vai funcionar essa caça, Rômulo? Bom, Izzy, você sabe que esse mês agora de julho é morto aqui na capital federal porque nos tribunais superiores está acontecendo um recesso, no Congresso, no Senado também está o famoso recesso, que eles chamam aqui, entre aspas, de recesso branco, mas então as coisas se movimentam mais devagar esse mês de julho. Agora chegando agosto, então as coisas vão voltar a caminhar normalmente, como sempre caminharam aqui no Distrito Federal. Mas, muito embora se fale muito da questão de ontem para cá, da prisão da deputada Carla Zambelli lá na Itália, e essa possibilidade de extradição dela, mexeu com os ânimos aqui na capital, no judiciário. A gente sabe que um processo desse demora no mínimo 1 ano a 2, então ainda tem muita água para rolar nessa ponte. A gente vai tratar até nas próximas oportunidades sobre esse caso, porque um outro caso que chamou menos atenção, mas que tem grande repercussão, que a gente comenta aqui já tem um bom tempo, é o caso da manipulação nas apostas esportivas e como o Poder Judiciário vem avançando sobre isso, que nós tivemos um capítulo importante nessa última semana, com a Justiça do Distrito Federal recebendo a denúncia contra o jogador Bruno Henrique do Flamengo, né? Eu sei que tem muito flamenguista aí, né, acompanhando essa discussão para saber se vai ter problema ou não. Já me perguntaram até se ele vai ser preso, se vai desfalcar o time. O pessoal está mais preocupado com a escalação do time do que propriamente com a questão jurídica. Mas é claro que isso tem muita importância, porque não só por ser um jogador de reconhecimento nacional, mas também porque isso vem refletindo o que está acontecendo nas operações da Polícia Federal e do Ministério Público aqui do estado de Goiás, também, que está movimentando essas operações para identificar e responsabilizar grandes grupos de apostadores esportivos e também eventualmente jogadores que fazem parte do esquema. Então, a Justiça do Distrito Federal reconheceu a denúncia contra o jogador Bruno Henrique e seu irmão. Existem áudios, na verdade existem provas e prints de conversas em que o jogador indica que vai tomar um cartão amarelo, que vai forçar a punição para que, de certa forma, tenha um retorno, tivesse um retorno nas apostas, e foram identificadas essas apostas num volume maior de bens, de valores, para poder, eventualmente, para que aquele resultado acontecesse. O resultado aconteceu, o jogador no final do jogo forçou um cartão amarelo e uma expulsão, sendo que já 50 minutos do segundo tempo, ou seja, uma situação claramente já desnecessária, e já havia avisado o que ia acontecer. Então isso vem demonstrando como, independente da categoria do jogador, porque outros jogadores já sofreram esse tipo de punição, alguns foram banidos do esporte, outros já respondem até hoje o processo criminal. Jogadores de menor nome, pelo menos de nome nome nacional, né? Mas para vocês terem uma ideia, como agora, já de um tempo pelo menos, está se buscando a punição independente do tipo de jogador, do nível que chegou, como um jogador muito famoso que é Bruno Henrique, um jogador do clube mais tradicional, do mais popular do Brasil, do Flamengo, etc. Então isso mostra que a justiça vem tentando identificar e responsabilizar, independente do nome do atleta ou da pessoa que estiver envolvida nessas questões. Então, já se propôs aqui em Brasília, na CPI, já chegou ao relatório final das apostas esportivas, já apresentando responsáveis, a senadora Soraya Tronic, que foi a relatora do caso. Vocês sabem muito bem, a gente sabe que a CPI ela não vai condenar ninguém, mas ela produz uma série de provas, essas provas são enviadas lá para o Poder Judiciário, o Ministério Público, e assim se dá início a um processo penal contra as pessoas envolvidas. Então, muita gente de peso, a movimentação grande nas casas de apostas esportivas. É bom lembrar que essas casas também têm elementos
para identificar essas apostas suspeitas e com a regulamentação que houve recentemente, um compromisso inclusive firmado em contrato, em lei, elas têm a obrigação de repassar para as autoridades públicas, eventualmente, supostas ou suspeitas de manipulação, de movimentação nas apostas que recebem. Então, existem vários instrumentos para identificar uma eventual aposta que seja talvez aí não muito normal. Isso é comunicado, vem sendo comunicado às autoridades. E a tendência, não só pelo resultado da CPI, que a gente sabe que CPI hoje em dia não tem mais aquele peso que tinha na década de 90, nos anos 2000, nos anos 2000, mas ainda assim é um elemento importante porque produz essas provas são encaminhadas para o MP, Ministério Público, e depois encaminham ao Poder Judiciário. Isso tem gerado, sim, punições. Alguns jogadores, inclusive, não podem mais jogar futebol. Outros foram afastados 2, 3, 4 anos. E isso, para um jogador de futebol, é claro, para quem é da área e sabe que para um retorno é muito difícil, depois desse tempo todo parado. Então, mas também isso está levando a consequências de empresários e todo um corpo de pessoas que atuam há muitos anos, principalmente nas esferas e instâncias menores, de divisões menores do Campeonato Brasileiro, Série D principalmente, muitas informações desse tipo de problema. Então, a caça, respondendo a sua pergunta, Izzy, a caça exatamente nesse sentido, é a Polícia Federal intensificando essas operações e tentando responsabilizar quem produz ou ajuda a produzir essas manipulações de esportes esportivos que tanto prejudicam o esporte nacional de maneira geral. Conversei agora com o Rômulo Pinheiro na nossa coluna Conexão Brasília, ele que fez um panorama aqui pra gente, como é que o judiciário está agindo em relação à questão da manipulação das apostas esportivas no Brasil. Muito obrigada, Rômulo, pela sua participação na coluna de hoje. Muito obrigado, Izzy. Forte abraço, até a próxima quarta. Com a coluna do Rômulo, eu também aproveito para me despedir de